Graças a Deus, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Uma palavra de Deus para o teu coração. Deus tem sido, irmãos, bom para mim. Graças a Deus, Deus tem sido bom para mim. Eu tenho orado, tenho pedido a Deus e o Senhor tem nos atendido com palavras assim do coração dele para o coração da igreja. Deus tem atendido ao nosso clamor. Abra a tua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Um texto que muitos de nós, eu já preguei sobre esse texto, nós já pregamos, eu tenho certeza de que muitos já ouviram falar sobre essa questão, não é? Mas mesmo assim, sempre Deus tem algo de grande, de novo, através da sua palavra. Mateus, capítulo 21, versículo 18 ao 22. Encontraram, amém? Irmão Neto, como é que está ali aquele nosso processo? Se eu pedir um versículo, dá para colocar aqui na Bíblia? Não está pronto ainda? Ah, o computador, entendi. Tá bem. Nós tivemos um problema com o computador ali, então estamos tendo uma dificuldade. Mateus, Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 21, versículos 18 a seguir, até o 22, diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade, vos digo que, se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Nós temos nesse texto, irmãos, antes de eu entrar no texto, eu quero assim colocar uma outra questão para você, que Deus me deu agora, durante os louvores. Sabe, eu fico orando: Senhor, confirma a tua palavra. Pode ser que eu esteja equivocado, pode ser que eu esteja naquele afã de pregar e tal. Você foi pregado aqui sobre a misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus, ela é infinita, não tem fim, não é? Nós vimos isso e nós pregamos isso. Mas sabe que às vezes, irmãos, eu fico procurando essa misericórdia, presbítero, irmão Calinho. Onde é que está a misericórdia de Deus quando Ele agiu com essa figueira? Essa misericórdia que nós dizemos, e a Bíblia diz que todos os dias as suas misericórdias se multiplicam. Onde é que está a misericórdia de Deus para com essa figueira? É claro que ali é uma figueira, mas aquela figueira não é figueira. Você sabe disso, não é? Você está entendendo o que eu estou te dizendo, né? Essa figueira não é uma figueira. Essa figueira representa alguém. E em primeiro plano, não é nenhum alguém. Essa figueira representa uma nação. E em segundo plano, essa figueira representa alguém, que sou eu e você, representa nós. Onde é que está a misericórdia de Deus para com essa figueira, para com essa nação? Essa misericórdia que nós dizemos que não tem fim, que ela se renova todos os dias. A resposta para isso é isso. A misericórdia de Deus, irmãos, ela se renova
para aqueles que buscam a misericórdia. Entende? Mas para aqueles que brincam com a misericórdia de Deus, para aqueles que menosprezam essa misericórdia de Deus, porque a mesma Bíblia que diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam todos os dias, essa mesma Bíblia diz assim, ó, cuidado, de Deus não se zomba. Chega um dia, irmãos, que essa misericórdia de Deus chega nos limites. Deu para você. E isso aconteceu com a nação de Israel. Israel deu para você. Até aqui você foi, daqui para frente você não vai mais. E Deus faz isso com vidas também. Deus faz isso com pessoas nos dias de hoje. Até aqui deu para você. Cuidado com isso. Preste atenção nisso. Cuida se você não está zombando dessa misericórdia, não é? Não, porque misericórdia de Deus. Não, porque Deus tem misericórdia. Eu posso ir lá e posso voltar. Não, mas eu vou e me arrependo. Cuida. Um dia não dá tempo. Um dia pode não dar tempo de se arrepender. Muito bem. Essa história, meus irmãos, esse texto, ele está inserido em um contexto que nós precisamos compreender para que nós viemos a entender o que está passando aqui. Jesus está na sua última semana antes da crucificação. Nós estamos falando aqui da segunda-feira, da última semana, da Semana Santa, da semana da Páscoa. Segunda-feira, você vai ver nesse capítulo 21, Jesus está entrando em Jerusalém. Jesus está vindo para Jerusalém. Lembra daquela história que Jesus chega e olha e manda os discípulos, olha, vocês vão até aquela cidade, e lá naquela cidade vocês vão encontrar uma burra com um burrinho. Uma burra com um burrinho e tal, vocês tragam aqueles dois animais. E eles trouxeram os animais, e Jesus monta no burrinho, e Jesus entra em Jerusalém. É a segunda-feira. É a segunda-feira da semana. Na sexta-feira, Jesus estaria crucificado na cruz do Calvário. E ele entra. E aí então você vai ver nos versículos seguintes, que quando ele entra, ele é aclamado. Ele é aclamado o rei. Ele é aclamado como o Messias. O povo o recebe de uma forma oficial. Esse aí é o Messias. Hosanas. Hosanas nas alturas. Os mesmos que gritavam na segunda-feira, Hosanas, Hosanas, na sexta gritavam, crucifica, crucifica. Como o povo é volúvel, como o povo é. E aí então, irmãos, na segunda-feira, eles aclamam Jesus como Messias, e eles dizem que Jesus quando eles dizem que Jesus é o Messias, eles estão dizendo, esse é o homem que nós estávamos aguardando. Esse é o homem que vem em nome de Deus. Esse é o homem que vem nos libertar. É esse o homem que nós estávamos esperando. Eles estão dizendo isso. Hosanas. Hosanas significa isso. Aquele que veio para nos salvar. Aquele que nós oramos para nos salvar. Hosanas. E Jesus entra. Jesus é recebido. Tal, aquela coisa toda. No dia seguinte, a primeira coisa que Jesus faz, como já estabelecido que ele era o Messias, Jesus entra no templo. Você vai ver nesse mesmo capítulo. Jesus entra no templo e faz uma arruaça no templo. Derruba as mesas, expulsa os cambistas, solta os pombos e limpa o templo. Jesus faz uma limpeza no templo. E aí Jesus volta para casa. Jesus vai para Betânia. Na terça-feira, quando Jesus está voltando, de manhã cedo, ele encontra a figueira. E ele vai na figueira procurando um fruto para comer, que estava com fome, e ele não encontra nada. E aí então ele amaldiçoa a figueira. Nunca mais nasça algum fruto de ti. Se você comparar os dois textos, a Bíblia diz que imediatamente
a figueira secou. Mas se você for comparar com Marcos, Marcos diz que na quarta-feira, quando eles estavam passando por ali, o Pedro viu a figueira seca. E o Pedro se espanta, Pedro se maravilha. Senhor, como a figueira secou? E aí então Jesus dá a lição, não é? Ele dá o esquema, Jesus dá a razão para nós aqui hoje, que eu quero chegar nesse ponto. É esse o ponto que eu quero chegar. Se você tiver fé, você vai dizer para esse monte, sai daí, vai para o mar, e vai acontecer. O que Jesus estava falando? Bem, para nós compreender, nós temos que entender o que é a limpeza no templo, o que é a figueira. Ambos representam, o templo representa o judaísmo, a religião da época. Jesus rompe com o judaísmo. Jesus condena, Jesus diz que aquela religião, aquele sistema deles estava ultrapassado. Aquilo não funcionava mais. Jesus expulsa eles, ou seja, Jesus queima o filme do judaísmo. Não funciona. Essa religião de vocês é vazia. Esse culto que vocês me prestam é um culto vazio. Eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais isso. Eu suportei isso. Era a última Páscoa, são a terceira Páscoa. Se você for olhar em João, nessa terceira Páscoa, Jesus diz assim, ó, eu ansiei demais, eu desejei demais comer esta Páscoa convosco. Por que Jesus disse isso? Por que ele desejou tanto? Por que ele ansiou tanto comer essa Páscoa? Porque Jesus estava, irmãos, abusado. Imagina o próprio Jesus, ele sendo a Páscoa, vendo a coisa acontecer de uma forma vazia. Aquilo era cheio de significado, aquilo era cheio de representações, mas quando fosse feito com um coração sincero, tinha que ser feito com uma dedicação, tinha que ser feito debaixo de unção, não era uma coisa, sabe? E eles pegaram aquilo e fizeram aquilo de uma forma vazia, eles faziam aquilo por uma obrigação. Jesus estava saturado daquilo, Jesus estava aborrecido, Jesus estava, como dizia minha mãe, azedo com aquela situação. E ele vai no templo e ele rompe com aquilo. Acabou. O judaísmo não serve mais. E é claro, ele estava para implantar o cristianismo. Ele rompe com a religião judaica. Ele rompe com o templo. E aí então, no dia seguinte, ele vai e encontra a figueira. O que era a figueira? A figueira representa a nação de Israel. A nação de Israel representa aquela figueira. Nunca mais você vai dar fruto. Então ele rompe, ele acaba com o judaísmo e acaba com aquela questão. Era inconcebível aos judeus. Os judeus não aceitaram isso. Nós nos equivocamos. Eu fico pensando com os meus botões. Nós nos equivocamos, nós erramos. Nós nos precipitamos. Esse homem não é o ungido. Esse homem não é o Messias. Vamos matar ele. Por isso que lá na sexta-feira, crucifica o camarada, ele é um engodo, ele é um enganador. Pode crucificar ele. Nós elegemos ele para ele nos libertar. Eles estão aguardando ainda até hoje o Messias que viesse libertá-los. Até hoje estão aguardando o Messias. É por isso que eles vão cometer mais um equívoco, de que quando o iníquo se levantar com todo o seu poderio, esse é o homem. Esse é de guerra. Esse vai nos libertar. E eles vão dar mais uma vez com os burros na água. A Bíblia ensina isso de uma forma muito clara. Então, de primeira mão, isso aponta para essa questão. É uma questão particular entre Deus e Israel. Entre Deus e o templo. Entre Deus e o judaísmo. Entre Deus e a nação israelita.
Mas até essa aqui como a guisa de introdução para que você se situe na situação. E agora eu quero começar a extrair situações para a minha vida e para a tua vida. A Bíblia diz que Jesus veio de Jericó. A Bíblia diz que Jesus veio de Jericó, lá onde ele deu a visão ao aquele cego lá, aquele que gritou, como é que era o nome dele? O Bartimeu. Senhor, filho de Davi. Ele estava vindo de lá. De lá ele estava vindo para Jerusalém. Aí Jesus chega em Jerusalém, acontece isso aqui. Jesus, naquela segunda-feira, aí dá a noite, Jesus vai para onde? Jesus vai para Betânia. A Bíblia diz que Jesus passou a noite em Betânia. Onde é que Jesus passou a noite em Betânia? Vamos raciocinando comigo. Na casa de quem? Na casa de Lázaro. A Bíblia não diz, mas provavelmente na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Aqueles amigos que eles tinham, que Jesus tinha. Aquele Lázaro que Jesus ressuscitou. Aquela Marta que Jesus falou lá, Marta, Marta. Aquela Maria, enfim, aquela família de amigos que sempre que Jesus estava por ali nas redondezas, ele repousava em Betânia, na casa deles. Aí na terça, observem, continuem comigo, venham comigo que eu estou pintando uma situação para você. Na segunda-feira, Jesus vai lá, faz a limpeza no templo, tal, aquela coisa toda. Da noite, Jesus vai para Betânia, na casa dos 3 irmãos. Ele vai dormir lá. E a Bíblia diz que na terça-feira de manhã cedo, o texto diz isso, o texto inicia dizendo isso, Jesus veio de Betânia, portanto, ele saiu da casa de Maria, Marta e Lázaro e ia para Jerusalém. E a Bíblia diz que de manhã cedo, Jesus teve fome. Nós não vamos trabalhar em cima disso, eu vou deixar isso para você discutir com a sua esposa, com a tua família em casa. Jesus saiu da casa, vamos supor que seja certo isso. Jesus saiu da casa de Maria, de Marta e de Lázaro de manhã cedo e no caminho Jesus teve fome. Jesus saiu sem café. Jesus foi despedido na casa dos seus amigos ali sem café. E se você for olhar na cultura judaica, o café da manhã era aqueles que você toma num hotel aí de 4 estrelas. Não é? Tem gente que em casa come um donuts seco, mas quando vai num hotel aí, se não tiver café com leite e requeijão, ele reclama com o menos. Brasileiro é complicado. Eu já tive aí em situações que o camarada, tu olha para ele, dá para ver que ele come pão com café preto. Não, mas aqui não tem fruta. Aí se tiver fruta, mas não é orgânica. Jesus saiu com fome. Eu digo, mas como que a Maria, como que a Marta, que é uma excelente cozinheira, me despede Jesus sem comida? Você medita nisso. Desenvolve isso aí. Desenvolve isso aí na tua questão aí, no teu calado. Eu quero já pular para o segundo, que eu quero terminar um pouquinho mais cedo para dar tempo ali embaixo. E aí então Jesus estava com fome, a Bíblia diz que Jesus estava com fome. Jesus viu uma figueira. E Jesus foi lá na figueira buscar frutos. Jesus foi lá buscar frutos. Figueiras são símbolo de bênção em Israel. Olha o que é que diz Deuteronômio 8, 7 e 9. Porque o Senhor teu Deus te põe numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, terra de cevada, terra de vides e terra de figueiras. A figueira é um símbolo de prosperidade, a figueira é um símbolo de bênção. Ninguém tem figueiras sem o objetivo de ter figos. Então a figueira é um símbolo de bênção de Deus, não é? Símbolo de bênção de Deus. Fato é que Jesus foi lá buscar fruto, e eu consigo ver Jesus, sabe, irmão, parando naquela figueira, e ele procura figos. Aquela figueira agora já não está mais representando Israel.
aquela figueira, já que para nós o Israel já foi falado, representa eu e você. Aquela figueira aponta para mim e para você espiritualmente. Ela foi escrita para denunciar Israel, mas espiritualmente aplicamos para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida. Você é uma figueira plantada pelo Senhor na casa dele. E aí Jesus chega na minha vida, Samuel, e começa a procurar frutos. Eu já acho estranho, irmãos, que Jesus tenha que procurar. Eu já fico com meio cabreiro, eu já fico meio ressabiado que Jesus tenha que procurar o fruto. Jesus, não tem nada. Não, mas dá uma olhadinha, sobe na figueira. Quem é que já subiu aqui num pé de goiabeira? Nós tínhamos muito pé de ameixeira e outros pés lá de pé de, enfim, e sobe lá em cima e procura entre as folhas, nos galhos mais distantes, procurando um fruto. Isso aí já significa que estava escasso de fruto. E depois de uma procura, depois de um trabalho de procurar, vê se não tem mesmo, procura bem, Pedro me ajuda, João, sobe lá e vê se você não encontra um figuinho pelo menos. Não, Senhor, não tem nada, somente folhas. Uau! Existe um artifício para ajudar a desenvolver um texto que nós chamamos de primeira menção. Aonde que está escrito a primeira vez na Bíblia folhas de figueira? Sabe onde é que está? Quando Adão e Eva pecam e que eles descobrem que a sua vergonha estava exposta, eles cobrem as suas vergonhas com folhas de figueira. Isso fala muito alto, irmãos. Isso diz muito para nós. Nós queremos cobrir, irmãos. E quando eu digo nós, é tanto eu individual, como muitos de nós aqui, e como até mesmo como igreja. Nós queremos cobrir a nossa falta de fruto. Não, Deus não quer folhas. Ele mostra de uma forma muito clara. Ele é objetivo, ele é direto. Ele te planta e ele te cuida para que você dê frutos. Ele não precisa de folhas. Folhas é para tampar vergonha. Ninguém aqui precisa tampar as suas vergonhas. Mostra o teu fruto. O que nós temos que mostrar, irmãos, é frutos. Deus procura frutos. Ele quer frutos. Ele não admite, ele fica aborrecido, ele fica desesperado, ele fica desapontado quando ele olha na minha vida e ele não vê frutos. Fruto, irmão, é sinal genuíno, é sinal legítimo, é sinal autêntico da minha real conversão. Se eu sou realmente convertido, eu tenho que gerar frutos. É algo automático. Não precisa eu enxertar mais, eu já sou enxertado. Olhe isso, hein? Olhe isso. Eu já sou enxertado. E o enxerto, irmãos, é para gerar mais frutos. Frutos melhores, frutos bonitos, frutos saudáveis. Deus quer frutos. Ele busca fruto. E tem uma questão. Jesus sabia, o texto diz que Jesus sabia que não era época de fruto. Mas mesmo assim, porque Jesus era judeu, Jesus era da região, ele conhecia muito sobre figueiras, sobre videiras e sobre tudo isso aí. Jesus conhecia tudo. Mesmo fora de fruto, ele busca fruto. Mesmo fora de época. Irmão, eu e você como figueira do Senhor, nós temos que dar fruto no inverno, no verão, no outono, na primavera, no hospital, na cadeia. Damos fruto na cadeia ou não damos? Deu fruto lá na cadeia? Pois é lá que nós temos que dar frutos. Onde nós estivermos, Deus quer que você e eu geramos frutos. Lá onde Ele te colocou. Se você for ver a vida de Paulo, Paulo é um mestre nisso. Para onde ele ia, onde ele estava,
Em Éfeso, ele fala assim, ó, orem por mim, porque abriu-se uma porta grande, mas tem muita dificuldade. Orem, porque aqui eu vou gerar frutos. Deus busca fruto. Deus quer fruto. Ele é guloso por frutos. Viu? Ele é guloso, ele quer que nós frutificamos. A verdade é essa. Lá em Mateus capítulo 13, o versículo 8, naquela parábola que ele conta do semeador, olha o que Deus espera de fruto de mim e de você. 100%, ele te dá uma chance 60%, e ele te dá mais uma chance, no mínimo 30%. No mínimo 30%, mas é muita coisa 30%. Mas Deus quer, Deus exige, Deus pede, Deus busca. Irmãos, Deus te cuida. Deus sabe, Deus já fez tudo o que ele precisava fazer. O que você só precisa fazer é gerar o fruto. É gerar o fruto. Por que, irmãos, que essa figueira não produzia frutos? São questões que nós temos que ponderar. São questões que nós precisamos ponderar. Essa figueira representa nós. Muitos de nós estamos aqui dentro da igreja, irmãos. Sabe? Nós somos salvos. Não é uma questão de ser salvo ou não. É uma questão de ser abençoado e abençoador. Nós não somos salvos pelos frutos. Não. Você é salvo e eu sou salvo pela graça de Deus, independente dos nossos frutos. Agora, irmãos, entre ser um crente abençoado e um crente preservado, tem uma diferença muito grande. Quer ver uma diferença? Israel está sendo preservada. Israel está sendo preservado. Vai lá ver a nação de Israel. Vai lá ver a dimensão territorial de Israel. Hoje, irmãos, vai desde o Monte Hermon, lá no norte, até aqui embaixo, irmãos, no Golfo de Acabe. Tudo aquilo é a terra prometida que Deus deu para eles. Tudo aquilo é terra de Deus. Tudo aquilo é terra de Israel. Tudo aquilo é a Palestina. Hoje, irmãos, Israel é um estado do tamanho de Sergipe. Uma coisinha ínfima. Você já imaginou, irmãos, ser de Deus, uma nação de Deus? Deus está preservando. E muitos de nós, irmãos, estamos sendo preservados somente. Nós não desfrutamos das bênçãos de Deus. Nós não desfrutamos das bênçãos de ser um salvo. Nós não desfrutamos das delícias, sabe? Tem pessoas que estão esperando gozar da alegria da salvação só no céu. Aqui na terra, Deus tem bênçãos para ti. Deus tem bênçãos para nós. Deus tem bênçãos para a igreja. Aqui na terra mesmo, nós já começamos a antever o gozo do céu. Mas para isso, irmãos, nós temos que gerar frutos. Por que é que a figueira não gerava fruto? Observe isso. Primeiro, onde a figueira estava. A Bíblia fala em Isaías, no capítulo 5, versículos de 1 a 7, que eu vou ler o texto para você, para ficar bem claro para você. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. Lá em Isaías é uma vinha, aqui é uma figueira. E a Bíblia diz que Deus plantou uma vinha. Deus plantou uma vinha num outeiro muito fértil, com mudas selecionadas. Foi aqui que eu aprendi que vinha não é com semente, é com mudas. Com muda selecionada. E aí a Bíblia diz que ele cercou aquele lugar, sabe? Ele cercou o lugar. Ele fez no lugar um lagar. Lagar é onde se amassa a uva para gerar o vinho. Então já mostra que Deus estava esperando o fruto da videira. E ele cerca, ele limpa, ele constrói uma torre. Ele prepara todo o terreno e planta a vide. E a Bíblia diz que na época de dar frutos, a vide deu frutos amargos. E aí ele mesmo pergunta: o que eu fiz de errado com a minha vida? O que eu deixei de fazer com a minha vida para que ela me retribuísse dessa forma e me desse um fruto amargo? Eu sei o que é que eu vou fazer com a minha vida.
tirar a cerca, eu vou tirar a sebe. E aí Deus tira a cerca. Sabe, irmãos, um terreno sem cerca, a vide quem plantou foi o Senhor, mas a Bíblia diz que Ele tirou a cerca. E aí quando começa a entrar bicho, aí entra, sabe, irmãos, começa a virar terra de ninguém, aí joga lixo dentro de um terreno sem cerca. Quando nós compramos um terreno, uma das primeiras preocupações é cercar e botar lá uma placa: não jogue lixo, isso aqui é privada, isso aqui é área particular, não jogue lixo aqui, nós temos que cuidar, nós procuramos cercar para que ninguém invada, não é mesmo? No Brasil se bem que no Brasil não tem invasão, não é? Quase. Para que ninguém invadisse, o que é que Deus faz? A primeira coisa que Deus diz: eu vou tirar a cerca. Para quê? Para se tornar uma terra de ninguém. Terra de ninguém. Essa figueira, ela estava numa terra de ninguém, na beira da estrada, fora de Jerusalém. Você já viu uma árvore plantada na beira da estrada? Passa o vendedor daquele remédio de cobra lá, que cura mordida de cobra e que é bom para impotência, é bom para tudo. Ele encosta a carroça, pega um prego desse tamanho e bang na árvore. Vende-se de tudo. Por quê? Porque a árvore é uma árvore de beira da estrada. Ninguém toma cuidado dela. É uma árvore de ninguém. Aí vem o passarinho, irmãos, não sei se você já viu, o passarinho vem e faz as suas fevezinhas lá na árvore, e aí dá aquela erva de passarinho. Você já viu uma árvore invadida de erva de passarinho? Tem que cortar os galhos, porque você não consegue dominar. Por quê? Porque é uma árvore de ninguém. Aí passa o viajante cansado, pega uma corda, amarra na figueira e amarra na carroça e bota a sua cerca para se balançar. Por quê? Porque é uma árvore de ninguém. E aí o pessoal sai do culto, e aí o camarada está desse jeito, apertado, e eu preciso ir. Onde é que tem um lugar para mim ir? Porque eu preciso. Ali tem uma árvore, vai lá atrás da árvore. Ou quer me dizer que você nunca usou uma árvore? Silêncio, e a risada diz que todo mundo já usou. Ainda bem, e sorte da árvore quando é o número 1. Árvore de ninguém. Ninguém cuida, ninguém poda, ninguém aduba, ninguém água, ninguém coloca água nela. É uma árvore de ninguém. Por isso que ela não dá fruto. Meu irmão, isso aponta para nós. Isso acusa a nós. Isso chama a nossa atenção. Isso prende a minha atenção. Eu sou uma árvore de Deus, mas eu estou fora de Jerusalém. Eu estou na beira da estrada. Beira de estrada não é lugar para ninguém. Não é beira de estrada, irmãos, é lugar de entulho, é lugar de lixo, é lugar disso, daquilo. Beira de estrada não é lugar para árvore que Deus planta. Eu nunca vi na Bíblia Deus plantando uma árvore na beira da estrada. Eu conheço sim o Salmo de número 1, onde ele diz que bem-aventurado é o homem que anda e tal. E ele é plantado aonde? Aonde que ele é plantado? Junto aos ribeiros. Porque sem água, irmão, não tem fruto. Eu não nasci em qualquer lugar. Eu fui enxertado. Eu posso ter nascido em qualquer lugar, mas eu fui enxertado na videira verdadeira, na oliveira verdadeira, com o meu objetivo de dar frutos. Eu preciso dar frutos. Deus exige frutos. A questão da salvação é para fruto. Você está aqui ainda. Eu já disse isso aqui uma vez, vou repetir. Ninguém compra um alfinete
Ninguém compra um alfinete e deixa na loja. Mas o alfinete é 1 centavo. 1 centavo? Mas é só 1 centavo. É meu, eu paguei, eu quero levar para mim. Eu preciso desse alfinete. Estou certo ou estou errado? Quem é que compra um alfinete e deixa na loja? Tem sentido isso? Não tem sentido. Sentido tem você colocar ele dentro de um lugarzinho, cuidadinho, porque ele é muito pequeno. Depois você nem lembra onde está, não é mesmo? Aí sim, tem sentido. Mas levar para casa, irmão, eu e você somos comprados, você sabia? E por que é que o Senhor não nos levou para casa ainda? Por que você acha que ele te comprou e ele te trouxe para a igreja, ele te cuida aqui, ele te alimenta, ele te dá água? Qual é o objetivo que você acha que Deus te mantém aqui ainda? Para que você acha que Deus te mantém aqui ainda? Gerar frutos. Gerar frutos, não tem outra. Não tem outra situação. Deus te mantém aqui ainda para gerar frutos. A primeira coisa que me vem na mente, por que aquela figueira não dava frutos? É o lugar em que ela estava. Uma segunda razão, irmãos, e aí a coisa começa a apertar um pouquinho. Lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15, tem uma expressão que diz assim: Salomão, apanhai-me as raposas e as rapozinhas, porque elas fazem mal às nossas vinhas, e as nossas vinhas estão em flores. Olha o que Salomão diz: apanhai-me as raposas e as rapozinhas. Por quê? Porque a vide de Salomão, a vide lá, estava na flor. E você sabe muito bem que flor, ela antecede, é um processo para gerar o fruto. Se alguma coisa machuca a flor, se dá uma chuva forte e mata a flor, o fruto não vai sair. É grande isso aqui. E aí Salomão diz: apanhai-me as raposas. Agora você vê que coisa interessante. Salomão tinha uma vinha, e dentro dessa vinha tinha essas raposas. Provavelmente está falando de gambá. Aquele gambá nosso lá do Brasil. Gambá. Provavelmente é dessa raposa. Porque ele sobe na parreira para comer mesmo. Agora você vê. Já tinha o gambá e já tinha, ou vamos deixar como raposa, já tinha a raposa macho e já tinha a raposa fêmea. E essas duas, esse casal, já tiveram uma ninhada. Já tem mais as raposinhas. Você está me entendendo? Está comigo aqui? O que acontece? Vinha não é lugar para gambá, nem raposa. Vai embora, some daqui. Acontece que ninguém limpou, eles não tiveram o cuidado de expulsar aquela raposa dali. A raposa demorou tanto tempo ali que já tem até uma ninhada, já tem uma família de raposa. E aí nós vamos para o original, para o hebraico, quando o Salomão diz: me agarra as raposas. Agarrar ali, irmãos, é ser violento, é ser malvado, é ser um leão quando agarra a gazela. Não vai pro jeitinho não, irmão. Quando ele consegue botar as garras sobre a gazela ou sobre qualquer um outro animal, see you later. Dali você não escapa mais. Pá! Aqui à direita e à esquerda, e o dente no pescoço, e ele mata mesmo. Agarra as raposas. Destroça as raposas. Mata as raposas. Essas raposas, irmãos, sabe, não é assassinato na nossa vida. Aponta para nós. Sabe, não é assalto à mão armada, não é sequestro. São coisinhas, irmãos. Sabe, coisinhas. Pecados de colarinho branco. E aí, como é um pecado de colarinho branco, em vez de nós agarrar as raposinhas,
nós ficamos lá do canto da casa. Show, raposinha. Passa fora, raposinha. Isso é jeito de expulsar a raposa? Eu vou chamar o pastor, raposinha. O pastor até que tem culpa. Vai embora, raposinha. E sai com a vassoura atrás da raposinha. Isso é jeito de mandar a raposinha embora da minha vida? Eu estou falando espiritualmente falando. Essas raposinhas é aqueles pecadinhos que não existem pecadinhos. São aquelas coisinhas que você acha que não faz mal. São aquelas coisinhas branquinhas. Não, isso aqui não tem problema. Passa, raposinha. E a raposinha mostra o dente. Não sei se você já se confrontou com um gambá. Ai, tá bom, fica aí, mas ó, não me sai daí, raposinha. E aí já encontrou o raposo. E ali os dois já lá. E daqui a pouco já vem uma ninhada, que dá uma ninhada mesmo, é de 10 para fora. E quando você vai ver, a família da raposa está invadindo e acabando com as flores. E por isso que nós não geramos frutos. É claro que não se gera frutos por coisas grandes, mas aqui, irmãos, é coisinha pequenininha. É aquele pecadinho que você acha que não faz mal. Ele não ataca o fruto, ele ataca a flor. O diabo hoje está assim. Ele não está. Não, para que eu vou derrubar a árvore? Eu vou atacar a raiz. Eu ataco a raiz, eu comprometo o fruto. Eu ataco a raiz, eu comprometo a árvore toda. Aí está lá, o diabo está fazendo assim. Ele está fazendo o quê? Atacando quem? As nossas crianças. É ou não é? A flor. Quem é a igreja que vai trazer frutos amanhã? Onde é que está a igreja que vai frutificar amanhã? Onde é que está a igreja que vai trazer mais vidas para cá amanhã? Onde é que está a igreja que vai gerar pastores de amanhã? Onde é que estão os missionários de amanhã? Está lá na casinha. É a flor nossa de hoje. Estão atacando eles dentro das escolas. A ideologia do sexo, aquela coisa. Não, você nasceu com um bilu, mas isso não quer dizer que você é homem. Está atacando as nossas flores. E nós, cuidado, filhinho, não deixa, filhinho. Em vez de você dizer não, se vier dizer isso, eu sou homem. A minha mãe disse que eu sou menino, que eu sou homem. A minha mãe disse que eu sou menina. Eu sou mulher. Apanhai-me as raposas e as raposinhas, porque isso impede nós de gerarmos frutos. E eu agora quero ir por último, o último ponto, que para mim é o ponto essencial. Aí o Pedro, no outro dia, o Pedro lá, mas Senhor, como secou depressa essa figueira? Homem, você falou ontem e hoje ela já está torrada. Pedro, isso aí não é nada. Se você tiver fé, você vai dizer para esse monte, provavelmente o Monte das Oliveiras, você vai dizer para esse monte, arranca-te daí e te precipita no mar. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava exatamente falando, estava dando uma lição para os discípulos sobre a questão de frutificar. Cada um de nós temos os nossos problemas, cada um de nós tem as suas limitações, cada um de nós tem as suas dificuldades. E essa expressão, arrancar montanhas, rise up the mountain, arrancar a montanha pela raiz, já era um ditado conhecido em Israel. Eu vou ler um texto para você. O texto está... Meu negócio aqui apagou. O texto está em Zacarias.
Lá em Zacarias, nós temos um texto que diz assim, Zacarias 4, versículo 6 a 7. Esse texto está relacionado com a vinda do povo israelita, o povo judeu que foi cativo para a Babilônia. Lá com Daniel. O povo passou na Babilônia 70 anos. E aí Deus abriu as portas e o povo voltou. Esdras foi a primeira leva que veio. E Esdras veio com Zorobabel. Zorobabel era o governador. E quando eles chegaram em Jerusalém de novo, o que eles fizeram? Nós vamos construir o templo. Foi ou não foi? Primeira coisa que eles foram fazer, construir o templo. É claro, porque quando Deus começa a restaurar uma vida, Ele começa pelo coração, pelo espírito. Primeiro lugar do culto. Primeiro lugar do culto. E o templo está começando a construir, e todo mundo trabalhando, a Bíblia diz, e todo mundo com a mão tal, porque vamos edificar o templo, vamos frutificar para o Senhor. O Senhor nos trouxe de volta, vamos frutificar. Vamos construir o templo para nós ter um lugar de cultos. O que acontece? O povo da região quer se juntar. O povo quer ajudar, o povo quer... O que diz Esdras? Não. Vocês não têm parte conosco. Aqui só constrói quem é judeu. Eles ficam com raiva. O que eles fazem? Eles escrevem uma carta para o rei. Escrevem uma carta para o rei. O que o rei diz? Cancela para a construção do templo. Para a construção do templo. E aí então veio a resposta do rei. Paralisa a construção do templo. O povo diz, mas o que é isso? Deus nos traz de volta e agora Ele não permite que construamos o templo. Aí entra Zacarias. Zacarias entra com uma profecia de Deus. E aí Zacarias diz assim, e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E aí então ele vai, quem és tu? Olha a resposta de Deus, pela boca de Zacarias. Quem és tu, ó grande monte? O rei era um grande monte, diante de Zorobabel, meu servo. É claro, o rei que mandou parar. O rei mandou parar. O rei torna-se um monte. O rei torna-se uma montanha. O rei torna-se uma dificuldade. Mas o que eu vou fazer? O rei mandou parar e agora? Não podemos desobedecer o rei. O rei é a autoridade máxima. Ele manda nos matar. Zacarias, Deus, pela boca de Zacarias, diz assim, quem és tu, ó rei, diante de Zorobabel, o meu servo? Quem és tu, ó grande monte? A resposta, acabou a bateria. A resposta, ele diz assim, no texto seguinte, você não é nada. Você não é nada diante de Deus. Você é uma campinazinha, grande monte. Isso no capítulo 4 de Esdras. No capítulo 6 de Esdras, a resposta de Deus vem, pode construir o templo. O que é arrancar montanhas? Pelas raízes. É a nossa habilidade de lidar com as dificuldades que se contrapõem na minha vida para eu gerar frutos. Eu quero gerar frutos, mas essa montanha não me permite. Eu quero gerar frutos, mas esse problema não me permite. Eu quero fazer algo para o Senhor, mas eu tenho essa dificuldade. Arranca essa dificuldade com as raízes e lança no mar, porque Deus vai abrir o caminho. É isso que Deus está falando. Você tem alguma dificuldade, Pedro, para gerar fruto? Olha, se você tiver fé, é claro. Eu não tenho fé na minha fé. Eu não tenho fé em mim. Eu não tenho fé em alguma coisa. Eu tenho fé em Deus. Irmãos, o maior opositor de eu não gerar frutos sou eu mesmo.
E o maior recurso para que eu venha gerar frutos está em Deus. É Deus, pela sua graça, que nos permite, que nos dá vontade, que nos dá o ânimo, que aplana as questões, que faz sumir os montes. Lançar montes, é claro que Jesus estava falando hipoteticamente, ele está falando de uma metáfora, ele estava dando um exemplo. O monte está na tua frente, você tem uma montanha, pois arranca essa montanha. Com a fé que você tem em Deus, essa montanha vai se tornar o quê? Uma planíciezinha, uma rampinha qualquer, que você vai subir dando glórias a Deus. Tanto ele exige fruto de você, como ele permite, ele vai te dar a graça. Não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não me venha com balela que não dá para gerar frutos, pois remova as tuas montanhas, remova os teus problemas. Sai da beira da estrada e vem para dentro de Jerusalém. Aqui você vai encontrar água, aqui você vai encontrar adubo, aqui você vai encontrar fertilizante, aqui você vai ser plantado na beira de riachos, aonde a seu tempo você vai dar os teus frutos. Sai da beira da estrada e vem aqui para dentro. Aqui dentro você vai ter uma visão de tirar os montes, arrancar os montes, tirar tudo. Aqui dentro as raposas têm que sair em nome de Jesus, e você vai dar flor, e a flor vai gerar o fruto. Fique em pé comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quantas vidas, irmãos. Olhe para a tua vida agora, fecha os teus olhos por um momento só, mas fica ligada no céu, fique ligado no céu. Se o Senhor viesse olhar a tua vida hoje, se o Senhor viesse na tua vida hoje, agora de noite, agora mesmo, se Ele viesse aí do teu lado,